Mais um filme, amigos, mais um filme aqui no Sites by Ariel. Hoje o filme é lá de 1993. O filme se chama Groundhog Day, ou no português seria Dia da Marmota. E os brasileiros traduziram, né, como Feitiço do Tempo. Mais um dos filmes que acabam mudando o sentido do nome. Até dá para entender essa atitude, né? Para nós brasileiros, talvez o Dia da Marmota não chamaria atenção para você ir ao cinema, né? Quem vai ao cinema assistir o Dia da Marmota? Talvez poucos, né? Agora o Feitiço do Tempo já ficou mais adequado nessa questão, né? Mas poderia se manter, né? Poderia ser, por exemplo, o Dia da Marmota ou Feitiço do Tempo, ou algo assim, né? Para não fugir do sentido original. Lá nos Estados Unidos é bem provável que o Dia da Marmota seja mais comum do que para nós, né? Enfim, dito isso, vamos trazer então, como de costume, a sinopse, a ficha técnica e também os pontos positivos e negativos desta obra cinematográfica. Vamos lá. Enredo então, o repórter Phil Connors, egocêntrico, sarcástico, encarregado de apresentar a previsão do tempo num programa de TV, é enviado até a cidadezinha de Punxsutawney, na Pensilvânia, né, a fim de cobrir o Dia da Marmota, um festival em que este animal teria o poder de prever qual a duração do inverno, né, segundo a crença dos moradores locais. Na cidade ele fica hospedado num pequeno hotel, né, onde passa a primeira noite, véspera da festa. Detalhe que já é o 4º ano que ele vai cobrir essa festa e ele vai lá sem nenhuma vontade, né? Ele não queria fazer este trabalho, mas foi encarregado pela direção do seu trabalho, da TV, né, para fazer essa cobertura. Ele mesmo fala, né, que ter que testemunhar um, entre aspas, rato, né, olhar a própria sombra para saber se terão ou não mais 6 semanas de inverno, é algo bastante irritante, né, para ele. O roedor, curiosamente, também se chama Phil, e ambos estão ligados, né, por uma mesma profissão, são meteorologistas. Após ser acordado por um rádio relógio, às 6 horas da manhã pontualmente, ele escuta então os locutores da rádio, né, falarem do Dia da Marmota. Ele lava o seu rosto, se veste para sair, encontrando outro hóspede no corredor. No salão conversa com a dona do hotel, né, toma um café. Tudo normal, né? Sai finalmente para a rua, onde passa por um velho mendigo, se encontra com uma pessoa bem chata, que seria seu colega de infância, né, que vende seguros, pisa depois numa poça d'água até encontrar sua equipe, né? Phil então realiza a matéria e, embora ansiado por sair dali, ele e sua equipe ficam retidos na cidade por conta de uma forte nevasca que interrompe o fluxo da estrada, né? E ele então precisa voltar, regressar à cidade e passar então mais uma noite no hotel, esperando então para partir no dia seguinte, caso as rodovias, né, estejam liberadas, né? Até esse momento, normal o filme, né, se desenrola. A partir daí começam as repetições. Quando ele desperta, então, no dia seguinte, novamente às 6 horas da manhã, ele pensando em ser realmente o dia seguinte, ele ouve no rádio a mesma entrevista que tinha ouvido na véspera. Até ele disse, o pessoal da rádio repetiu a fita, ele fala, né? Aí ele percebe que ele está preso no dia 2 de fevereiro, né? Ele desce para o saguão do hotel, toma um café, as pessoas fazem os mesmos questionamentos a ele. Os mesmos fatos que aconteceram no dia anterior acabam se repetindo nesse dia. Na rua também. Só ele se lembra disso. Para as outras pessoas, é como se fosse o dia normal, né? E para ele não, ele tem as lembranças do dia anterior, sendo que o dia se repete. Aí você imagina tudo que pode acontecer. Eu vou te falar aqui, filme maravilhoso, uma ideia simples, né? Uma ideia bem simples, porém interessante, e muito bem trabalhada pela direção desse filme. Já vou aqui abrindo a minha nota, né, para você, com relação à qualidade deste filme. É muito bom, realmente recomendo para você. Vou encerrar aqui a parte da sinopse e partir então para a ficha técnica. O Dia da Marmota, né? 1993, o ano da produção, tem 103 minutos de duração. A direção do Harold Ramis. O ator principal é o Bill Murray. Ele que você vai se lembrar, né, lá dos Caça-Fantasmas, né? Ele fez o papel do Caça-Fantasma mais engraçado, né? Não me recordo agora o nome dele, mas enfim, é o ator bem conhecido aí. E não cabe outro ator nesse mesmo papel, ele fez perfeitamente.
o gênero comédia dramática, também fantasia, né? Envolve a questão da viagem do tempo, que é o meu tema de cinema favorito, né? Ele sempre volta no tempo para o dia anterior. Ele passa o dia, vai dormir, quando acorda, ele regressa ao dia 2 de fevereiro, né, o dia anterior. Foi lançado nos Estados Unidos no dia 12 de fevereiro de 93, no Brasil chegou em 17 de setembro de 1993. Idioma original em inglês, orçado em 14 milhões, confesso que imaginei que o orçamento seria menor, né, porque ele é bem simples, não tem nada muito... com muito efeito especial, enfim, mas mesmo assim, até hoje eu não entendo quando eles gastam tanto dinheiro, né, mas enfim, 14 milhões,6 de dólares, né, o orçamento da época. Arrecadou 70 milhões, né, foi bem sucedido também nas bilheterias de cinema. Tá aí, Groundhog Day, o Dia da Marmota, ou Feitiço do Tempo aqui no Brasil. Pontos positivos e negativos desta obra, vamos a eles. Ponto negativo, vou citar um só, que é bem pequeno, não estraga em nada a qualidade da obra, não ficou explicado, né, o que aconteceu com ele, né. Talvez isso me chame a atenção, né, todos os filmes de viagem no tempo até hoje tem uma explicação, né, do porquê aquilo acontece, ou como aquilo acontece, aí não, simplesmente ele acorda preso no dia anterior e ponto final, né, não é explicado o que faz, qual é a ficção científica aí que teria causado este processo. Enfim, então esse é o único ponto negativo, demais, só alegria, meu amigo, somente pontos positivos a destacar. Vamos a eles. A história, então, como eu disse antes, simples, porém eficaz, né? Muito divertido o filme e também interessante. Você fica pregado a ele do começo ao fim. E para eu dar uma nota boa aqui no site, tem que ter esse quesito, né? Tem que ficar pregado do começo ao fim, tem que me surpreender, né? Dar boas risadas, é outro ponto positivo. Esse filme realmente traz boas risadas, inclusive ele tem uma harmonia muito bem feita entre a comédia e o drama, né? Ficou perfeito, nem muito para a comédia, nem muito para o drama, ficou ali no meio. Realmente parabéns novamente à direção deste filme e também à interpretação dos atores, né? Outro ponto positivo, o filme nos faz pensar no que a rotina é capaz. Então você imagina, eu vou voltar aqui à sinopse, né? Você passou o dia num lugar que você não gosta, outro dia você acorda e tem que repetir o mesmo dia. Isso por 100 vezes, talvez 1000 vezes, não fica definido no filme quantos dias ele repete, né? Mas são muitos, né? São muitos porque ele decora todos os detalhes da cidade, das pessoas, ele conhece todo mundo, né? Então, muito bem trabalhado também essa questão. Então você imagina, meu amigo, você ficar preso numa rotina que você não goste. E se a gente pensar bem, muitos de nós fazem isso, né? Nossa vida é uma rotina muitas vezes. Nos acordamos de manhã e fazemos sempre as mesmas coisas, né? Então é o que essa história nos mostra, né? A rotina, você acorda e você tem que repetir o mesmo dia. Inclusive esse cara chato que eu citei no começo, para ter uma ideia, muito bem feita essa cena, né? Todas as vezes que esse colega chato da infância do ator principal, todas as vezes que ele o encontra, ele é aquele chato que você quer distância, né? O chato começa a falar e você quer achar uma maneira de ir embora, né? Todas as cenas são assim. E na cena final, né, o ator principal consegue, o personagem, melhor dizendo, consegue inverter a situação, né? Consegue falar algo que o chato acaba tendo medo dele de ir embora, né? Então imagina, muito interessante. Leva outro detalhe a pensar, né? A perfeição. Quando você repete muito a mesma cena, o mesmo trabalho, enfim, você acaba chegando à perfeição. É outro detalhe bem mostrado no filme. A rotina acaba nos deixando perfeitos, né? Quando a repetição é sempre a mesma, né? Mas claro que é muito chato também, né? Imagina, pense você aí, se você acordar amanhã e ter que repetir o dia. Na história do filme, primeiro dia que ele repete, ele se assusta, não entende, né? No segundo dia ele acha ruim, acha chato, né? Imagina ter que repetir o mesmo dia em um lugar que você não quer estar. A partir daí, nos próximos dias que ele vai repetindo, ele começa a gostar, né? Porque ele começa a se aproveitar disso. Ele começa a ver todos os detalhes, começa a conhecer as pessoas, conquista algumas mulheres, rouba dinheiro, né? Enfim. Então ele começa a se aproveitar da situação. E no fim ele se vê preso, ele está preso, aí ele não sabe o que fazer,
E aí o desespero chega, né? Até que no final, né, nas últimas cenas, muda completamente. E é o que eu vou citar aqui, é o último ponto positivo, que ele se transforma, né? De um homem rabugento, ele se transforma em um homem realmente bom, né? Porque ele viu que, mesmo sabendo as coisas, mesmo tendo essa rotina, saber o que as pessoas vão fazer, chega um momento que ele não consegue ter tudo o que ele quer. Ele quer o amor da mulher amada, né? E não consegue, mesmo sabendo tudo que ela gosta, enfim, ele não consegue o amor dela. Então ele se transformou, virou um homem realmente bom, e ele buscou então o bem da pessoa que está ao seu lado, né? Mostra que as pessoas, é ponto positivo porque mostra que as pessoas podem mudar, né? Se elas realmente quiserem, elas podem mudar e ser pessoas boas. Então tá aí, pontos negativos também, pontos positivos desta obra. Olha, um filme espetacular, vou dar 6 estrelas para ele, vai entrar no hall, já estava no hall dos meus favoritos, né? E lembrando que 5 estrelas quando o filme é bom e 6 estrelas quando ele é dos meus preferidos. É aquele filme que algum dia na vida eu vou voltar a ver, porque realmente é um filme espetacular, recomendo a você. Ano de 1993, a produção dele, o Groundhog Day, o Dia da Marmota, né, na tradução literal, Feitiço do Tempo, aqui no Brasil. Até a próxima.